Bom dia, amigo. É hora de estarmos juntos mais uma vez. Sei que você ainda está se adaptando a esse retorno ao nosso horário normal, mas agora talvez um horário facilitado para alguns que costumavam acordar um pouquinho mais tarde. Mas a verdade é que podemos ter esses 10 minutos de reflexão na palavra de Deus, minutos preciosos para a minha vida, em que eu tenho a alegria de poder compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que tem sido importante também para o meu viver e que eu posso dividir com você a partir do que a palavra de Deus nos ensina. Quero aproveitar este momento para transmitir o nosso abraço àqueles que hoje completam mais um ano de vida. Desejamos um dia ricamente abençoado por Deus, um dia muito feliz, muito bem aproveitado, mas principalmente um dia que marque o início de novos dias, nos quais a presença de Deus seja marcante na sua vida. Hoje eu quero convidá-lo a lermos um outro versículo que está também no livro de Josué. Só que do versículo que lemos ontem, no primeiro capítulo, vamos ao último capítulo do livro de Josué, capítulo 24, onde leremos o versículo 15, que diz o seguinte: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Convém lembrar que no texto que lemos ontem, nós nos lembramos dos momentos iniciais do ministério de Josué, quando Deus lhe transmitiu algumas recomendações, mas também uma mensagem de incentivo. Esse texto que lemos agora retrata um outro momento. Josué está agora no final de sua vida, no final de seu ministério, já passara por toda a experiência da liderança do povo na conquista da terra. E é interessante que aquilo que Deus lhe assegurara lá no início, quando desafiara Josué a observar a vontade de Deus, os projetos de Deus, a ser obediente e a caminhar sem temor, tudo isso vai sendo confirmado ao longo da experiência de Josué e das vitórias conquistadas à frente do povo. Agora, ao final de sua vida, Josué quer deixar um desafio com o seu povo, quer deixar um desafio com as gerações que se sucederão. E ele então diz que eles têm a liberdade para fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Isso nos faz lembrar que em nossa experiência sempre estará presente o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a liberdade de opção. É interessante perceber que por mais que Deus deseje que façamos a sua vontade, que busquemos o que é melhor, Deus jamais tira de nós o direito à liberdade, o direito às escolhas e às opções. Deus bem poderia ter criado seres autômatos que simplesmente obedecessem ao seu querer. Não era esse o seu projeto. Deus nos criou livres, livres para obedecê-lo ou não, livres para servir ao nosso Senhor ou não, livres para seguir os seus projetos para a nossa vida ou abraçar os nossos próprios projetos. E é justamente diante desta liberdade que a palavra de Deus sempre nos coloca diante da alternativa de obedecer ou não ao nosso Deus. Passamos toda a vida fazendo escolhas, tomando decisões, há sempre diversas opções, variadas alternativas, mas tudo isso pode ser resumido sempre em dois caminhos. Jesus Cristo falou sobre isso, dizendo que há um caminho estreito, que conduz à salvação, e um caminho largo, que conduz à perdição. Haverá sempre a possibilidade de optarmos pelo caminho largo, de nos distanciarmos do projeto de Deus, dos planos de Deus, para fazer a nossa própria vontade. Todas as vezes, porém, que fazemos isso, viveremos inevitavelmente os efeitos, as consequências, os desdobramentos dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas. Todas as vezes em que nos distanciamos do projeto de Deus e abraçamos o nosso próprio projeto, vivemos e sofremos as consequências dessas escolhas, mas a liberdade permanece de pé. Por isso Josué diz ao povo que o povo pode tomar a decisão. Pode seguir falsos deuses, pode seguir a influência daqueles povos, mas pode obedecer ao Deus verdadeiro. Ao longo de nossa vida, nós sempre seremos tentados a abraçar os nossos próprios desejos. Nós sempre seremos tentados a assimilar a influência das pessoas que nos cercam.
Nós sempre seremos tentados a ceder à pressão da sociedade, à pressão da mídia, da cultura vigente. Nós sempre seremos pressionados a fazer o que todo mundo faz, a agir como todos agem, ainda que esta atitude seja eticamente reprovável ou pelo menos questionável. No entanto, o que a palavra de Deus nos propõe é que nós tenhamos coragem para tomar posição. E é bonito ver a atitude de Josué. Josué diz ao povo que a escolha é dele, o povo pode escolher o caminho que quiser. Mas ele afirma de forma categórica que a sua decisão já está tomada. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com a convicção de alguém que sabe que diferença faz servir ao Senhor e com a segurança de alguém cujas decisões tomadas no passado confirmaram os efeitos da sabedoria nas decisões, nas escolhas, nos caminhos traçados. Josué falava isto depois de uma longa experiência de caminhada com Deus. Experiência de lutas, acima de tudo, experiência de vitórias, e experiências de vitórias que confirmaram a presença, o poder e a misericórdia de Deus para com ele. Por isso, eu quero lhe lembrar que é à luz de sua experiência que Josué coloca o desafio diante do povo e o coloca diante de nós. Que escolhas você tem feito? Que decisões tem tomado? Diante das pressões que você recebe de diferentes origens, qual tem sido a sua escolha? Diante da tentação, a tentação que está presente, que é a tentação de seguir sempre a sua própria vontade, seus próprios desejos, diante das pressões exercidas pela sociedade onde você vive, eu quero convidá-lo a ter coragem, e a ter coragem para assumir a posição assumida por Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa obedeceremos a Deus. Eu e a minha casa optaremos por seguir o projeto de Deus, o sábio, o maravilhoso, o frutífero projeto de Deus para a minha vida. E eu desejo de coração que você faça essa mesma escolha, tome essa mesma decisão e permita que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra claramente a liberdade que nos concedes de fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões. Mas eu te peço, Senhor, que Tu nos dês a sabedoria e a força necessárias para fazermos o que Tu queres, para optarmos por Te servir, para vivermos a experiência de experimentar a Tua vontade, de viver a Tua vontade a cada dia, permitindo, Senhor, que o Teu querer se faça em nós, permitindo, Senhor, que as vitórias que Tu tens para nós sejam experimentadas a cada dia. Esta oração que nós te fazemos, certos do Teu amor para com cada um de nós. Dirige-nos, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.